Olá, meu terceiro ano B, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula de geografia dessa semana. Então, antes de mais nada, peguem o livro de vocês, abram na página 328, façam a leitura do livro, do texto base, na página 328, 329, porque hoje o tema da nossa aula é o trânsito. Nós vamos compreender um pouco, através dessa aula, do que se trata o trânsito, o que é o trânsito, para que serve o trânsito. O trânsito, ele serve para a organização, né, das pessoas que participam desse movimento. Finalizando a leitura, nós vamos para o que interessa. Vamos abordar nessa aula os pontos mais importantes do texto relacionados ao tema. Então, como vocês estão vendo aí na página 328, o trânsito é o movimento ou a circulação de pessoas e de veículos nas ruas, nas avenidas e também nas estradas. O trânsito, ele é formado por três tipos de pessoas. Os pedestres, que são aquelas pessoas que andam a pé. Os ciclistas, que são aquelas pessoas que utilizam a bicicleta como meio de transporte, como meio de locomoção. E os motoristas, que são aqueles que dirigem veículos diversos, tá? Moto, carro, enfim. E todas essas três pessoas, tanto os pedestres, quanto os ciclistas, quanto os motoristas, precisam estar sempre atentos para evitarem acidentes, né? Pedestres, pessoas, ciclistas e motoristas devem estar sempre ligadinhos no trânsito para que não ocorra nenhum acidente. Existe aí um grande número de vítimas de acidente, né? De pessoas vítimas da má circulação de transporte. E por isso é necessário que exija sempre a atenção quando for dirigir, quando for pilotar algum tipo de transporte. E para manter o trânsito organizado, para orientar o trânsito, são utilizados vários tipos de sinalização, como placas, faixas na vias. Nós temos aqui na nossa cidade, não temos ainda o semáforo, mas temos faixas de pedestres, aquelas linhas brancas que tem no meio da pista. É por ali que os pedestres devem passar. E os motoristas, eles têm a obrigação de pararem para que os pedestres passem pelas pistas, né? Pelas faixas de pedestres. Então, para orientar o trânsito, são utilizados vários tipos de sinalização, como placas, faixas, semáforos, entre outros. Os guardas de trânsito orientam os pedestres e os motoristas. No Brasil, o semáforo também ganha vários nomes, como sinaleira, farol, sinal luminoso. E o semáforo, ele orienta tanto os ciclistas quanto os motoristas e ajuda os pedestres a atravessarem as ruas. Eu não sei se vocês já foram nessas grandes cidades, mas na maioria das cidades, até em Monteiro, que é ali do lado, já tem o semáforo. Porque o semáforo, ele auxilia e ajuda na organização do trânsito. E as cores do semáforo querem dizer algo, tá? O semáforo, que é o semáforo de modo geral, existe também um semáforo para pedestre, tá? Mas esse semáforo aí, que tem três cores, cada cor quer dizer algo. Quando o semáforo está verde, ele está verde para os carros, tá? Esse semáforo é mais para orientar os motoristas, os ciclistas. Quando o semáforo está no verde, o sinal está aberto, então quer dizer que os motoristas podem passar, podem seguir adiante. Quando está amarelo, é necessário que tenha-se atenção, é necessário que o motorista preste atenção, porque a qualquer momento o sinal vai fechar e ele está proibido de prosseguir, que é quando fica vermelho. Quando o sinal está vermelho, o sinal está fechado. O motorista deve parar, não pode continuar. E é com isso que os pedestres,
eles são orientados a seguir também regras. E por isso que existe o semáforo de pedestres. Vejam aí, eu coloquei essa imagem para que fique melhor explicado. O semáforo para pedestre tem duas cores, vermelho e verde. O pedestre ele deve obedecer às sinalizações e só atravessar a rua quando o semáforo estiver verde. Antes de atravessar, o pedestre ele também deve sempre olhar para os dois lados, sempre com o propósito de verificar de que não há nenhum veículo vindo na direção dele. Temos que estar atentos também como pedestres. E existem também alguns deveres que os motoristas devem seguir, né? O motorista ele deve respeitar os sinais e as regras do trânsito, porque não adianta, né, ter todos esses elementos de organização se não houver a consciência dos motoristas. Os motoristas eles devem respeitar os sinais de trânsito, as regras do trânsito. Como, por exemplo, usar o cinto de segurança. Usar o cinto de segurança, gente, salva muita vida por aí. Às vezes nós achamos que é uma simples bobagem, mas não é. Salva muita vida por aí. Usar o cinto de segurança, andar dentro do limite de velocidade permitido, sempre carregar os documentos do veículo e a carteira de motorista. Lembrando que um motorista deve ter a carteira de habilitação, mostrando que ele é habilitado e que pode, assim, dirigir, pilotar algum transporte, tá certo? O motorista, ele também não pode buzinar quando houver congestionamento na rua, nem à noite, muito menos próximo aos hospitais, né? Quem está nos hospitais precisa de descanso. São os doentes, então precisam de descanso e de sossego. E também existe aí na página 329 um texto complementar. Esse texto complementar vocês vão ler, tá bom? É uma das atividades que vocês devem fazer após a aula. Ler esse texto, porque amanhã, na sala de aula, eu irei fazer pergunta referente a esse texto presente na página 329, que tem por título Para Saber Mais, tá certo? Então, finalizando essa aula, depois de ter um pouco de noção sobre do que se trata o trânsito, vocês vão para a atividade extraclasse, que está na página 330. Peço encarecidamente que façam apenas a atividade que tem por título Relembrando, que já está no final da página 330. Não façam todas as atividades, faça apenas a que é indicada e orientada. Essas outras atividades serão feitas presencialmente em sala de aula. Portanto, lembrem-se, apenas o Relembrando. Finalizou a atividade? Finaliza-se assim a nossa videoaula de geografia da semana. Então, levem a atividade pronta para que tia Viviane possa corrigir, fazer as correções ortográficas e dar o visto. E assim finalizamos a nossa aula de hoje. Eu espero que todos tenham gostado do conteúdo. Vamos continuar trabalhando ele também em sala de aula. E é isso, meus amores. Tenham todos um ótimo dia de estudos. Um grande beijo da professora de vocês. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau. Cuidem-se.